Máscaras não dormem. O carnaval havia engolido o centro histórico como um organismo vivo. As ruas estreitas pulsavam sob os pés dos foliões, e os prédios antigos pareciam se inclinar para ouvir os tambores. Lara caminhava sozinha, vestindo uma fantasia simples demais para aquele excesso. Vestido preto, tênis gastos, glitter apenas nos olhos. Ela não gostava de blocos. Gostava da sensação de estar cercada sem ser notada. O som era constante, quase hipnótico. Surdos, caixas, gritos, gargalhadas. O ar cheirava a cerveja quente, suor e algo metálico, antigo, que ela não soube identificar. Foi quando tropeçou. Não em alguém, em algo. A máscara estava caída perto da sarjeta, parcialmente coberta por confete. Não era plástica nem colorida. Era pesada, escura, feita de um material que lembrava cerâmica envelhecida, com rachaduras finas como veias. Os olhos vazados eram grandes demais. A boca, esticada em um sorriso impossível. Lara olhou ao redor. Ninguém parecia notar. Ela se agachou e pegou a máscara. Estava morna. Estranho, murmurou. Por um instante, teve a certeza de que alguém a observava de dentro do objeto, como se a máscara estivesse apenas esperando. O bloco avançou, empurrando corpos, e alguém bateu em seu ombro. Quando Lara levantou a cabeça, a máscara já estava em suas mãos, e ela não lembrava de ter decidido pegá-la. Minutos depois, sem saber explicar porquê, ela a colocou no rosto. O carnaval continuou, mas algo havia mudado. No início, Lara pensou que fosse apenas o álcool no ar. Ela falava, mas ninguém respondia. Ei, licença, disse tentando passar entre duas pessoas fantasiadas de palhaço. Nenhuma reação. Ela tocou o braço de um deles. A mão atravessou o tecido. E depois a pele. Lara recuou, o coração disparando. Tirou a máscara com pressa. Tudo voltou ao normal. Alívio imediato. Risos, empurrões. Um copo de cerveja respingando em sua perna. Confusa, ela respirou fundo e colocou a máscara novamente. O mundo ficou oco. O som dos tambores tornou-se distante, abafado, como se estivesse debaixo d'água. As pessoas continuavam se movendo, mas não desviavam dela. Não haviam. Ela começou a andar sem resistência, atravessando a multidão com facilidade demais. Isso não é real, sussurrou. Então percebeu algo pior. Algumas pessoas a olhavam de volta. Não eram muitas. Talvez 5, talvez 6. Todas usavam máscaras. Máscaras antigas, rateadas, sorridentes. E todas a acompanhavam com os olhos. Lara seguiu uma das figuras mascaradas até uma rua lateral. O barulho do bloco foi ficando distante, substituído por um silêncio pesado, quebrado apenas por um tambor solitário, batendo em algum lugar invisível. A figura parou sob um poste piscando. Você demorou, disse uma voz feminina, abafada pela máscara. O que é isso? Lara perguntou, tentando controlar o tremor. O que está acontecendo comigo? A mulher inclinou a cabeça. Carnaval é passagem. Sempre foi. Antigamente todo mundo sabia. Passagem para onde? Para o lugar onde ninguém precisa mais fingir, respondeu. Ela se aproximou e Lara sentiu um cheiro de terra molhada, de coisa guardada por tempo demais. A máscara não te escolheu por acaso. Você já estava quase fora. Fora do quê? A mulher levantou as mãos e lentamente retirou a máscara. Não havia rosto embaixo. Apenas escuridão. Fora do mundo que dorme, disse a voz, agora vindo de todos os lados. Lara correu. As ruas começaram a se repetir. A mesma fachada descascada. O mesmo bar fechado. O mesmo confete preso no chão como algo orgânico. As pessoas sem máscara haviam desaparecido. Agora todos usavam algo no rosto. Algumas máscaras choravam. Outras sangravam lentamente pelos olhos vazados. Algumas sussurravam palavras em línguas que Lara não reconhecia, mas compreendia. Ela entrou em uma praça antiga. No centro, um coreto. Dentro dele, dezenas de máscaras pendiam do teto, girando lentamente, como se respirassem juntas. Uma voz ecoou. Quando o carnaval começou, não era festa. Era acordo. Imagens surgiram na mente de Lara. Procissões antigas, sacrifícios simbólicos, pessoas trocando nomes, rostos, identidades. Quem veste fica, quem fica esquece. Eu quero tirar isso! Gritou. A máscara apertou seu rosto como se estivesse viva. Ninguém tira, respondeu a cidade. Lara foi levada pela multidão mascarada até uma avenida larga. Ali não havia música alta. Apenas um ritmo lento, profundo, quase funerário. Um desfile avançava. Pessoas sem rosto caminhavam em silêncio, segurando placas com datas antigas. Quem são eles? Perguntou Lara a um homem mascarado ao seu lado. Os que esqueceram seus nomes antes do fim da festa.
Ela reconheceu alguns rostos nas placas. Pessoas desaparecidas. Casos antigos. Notícias que já havia lido. E no fim do carnaval? Perguntou. O homem riu. Não existe fim, só troca. A máscara de Lara começou a sussurrar seu nome. Não em voz alta. Por dentro. O céu começou a clarear. Algumas máscaras caíram no chão, vazias. Outras se fecharam como casulos. Lara sentiu o peso diminuir. Ela arrancou a máscara do rosto com um grito. O mundo voltou. Sirene distante. Caminhão de limpeza. Restos de confete sendo varridos. Ela estava sentada na calçada, suja, exausta. Moça, disse um gari. Você tá bem? Lara assentiu em choque. No chão, ao seu lado, havia apenas uma máscara quebrada. Ela deixou ali, foi embora. Dias depois, Lara tentou seguir a vida. Mas algo estava errado. Espelhos não refletiam seu rosto corretamente. Às vezes ela via rachaduras. Às vezes olhos que piscavam tarde demais. Pessoas mascaradas começaram a aparecer fora do carnaval. No metrô. No mercado. Paradas observando. Ela começou a sonhar com tambores. E acordava sorrindo. Na noite seguinte, alguém deixou algo à sua porta. Uma máscara nova, ainda morna. E do lado de fora, o som distante de um tambor começou a tocar. O último bloco da Rua do Sal. Ninguém lembra exatamente quando o carnaval começou naquele ano. Não houve contagem regressiva, nem gritos na rua, nem o primeiro copo de cerveja derramado no asfalto. Apenas o som. Um tambor distante, abafado, como se batesse dentro de uma parede grossa. Eu estava com Lucas, Marina e João. Tínhamos desistido dos blocos oficiais depois de horas presos em ruas lotadas demais, quentes demais, vivas demais. Foi quando o som apareceu, não mais alto, apenas presente. Um ritmo errado, fora do tempo. Vocês estão ouvindo isso? Marina perguntou. Lucas riu, já meio cansado. Carnaval, né? Sempre tem algum bloco perdido. Mas eu sabia que não era isso. O som não vinha de direção nenhuma. Parecia nos rodear. Quando demos o primeiro passo seguindo o ritmo, nenhum de nós se lembrou de ter decidido ir. A Rua do Sal não aparecia em mapas atualizados. Era estreita demais, antiga demais. As fachadas tinham portas fechadas e janelas cegas. O ar cheirava a ferrugem, suor seco e algo adocicado que me embrulhou o estômago. No fim da rua, luzes pendiam de fios improvisados. E ali, entre bandeirolas sujas e confetes grudados no chão molhado, o bloco nos esperava. Sem nome, sem estandarte, sem gritos, só o tambor. Havia dezenas de pessoas, talvez centenas. Todas fantasiadas, mas nada brilhante, nada novo. Máscaras antigas, roupas de outros carnavais, tecidos desbotados, pierrots rasgados, colombinas sem plumas. Fantasias que pareciam usadas até perder o sentido. O mais estranho não era a aparência, era o silêncio. Eles dançavam perfeitamente sincronizados ao som do tambor, que não fazia barulho nenhum. Eu via o movimento das mãos que batiam, dos corpos que pulavam. Mas não havia som além da nossa respiração. Ninguém falava, ninguém ria, ninguém cantava. Sorrisos rígidos como se colados ao rosto, olhos abertos demais, vazios demais. Isso é alguma performance? João sussurrou. No instante em que sua voz saiu, todos os foliões viraram o rosto ao mesmo tempo. O tambor parou. E então, como se João tivesse acionado algo antigo, o ritmo voltou. Mais lento. Marina apertou meu braço. Eu não estou gostando disso. Eu tentei lembrar como tínhamos chegado ali. A última rua. O último bar. A última música alta. Nada vinha. Era como tentar lembrar de um sonho depois de acordar. Um homem mascarado se aproximou. Sua fantasia parecia colada ao corpo, como se tivesse secado ali. Ele fez um gesto suave, convidativo. Entrar no bloco pareceu natural. Errado, mas natural. O tempo deixou de funcionar. Eu sei disso porque meus pés começaram a doer. E a dor nunca aumentava nem diminuía. Estava sempre ali, constante, suspensa. O suor não escorria, a sede não crescia. O cansaço não chegava ao fim. Lucas dançava ao meu lado, o olhar perdido. Marina girava sozinha, repetindo sempre os mesmos 3 passos. João havia sumido, e ninguém estranhou. Quando tentei falar, minha voz não saiu. Nenhum som saía de mim. Pânico subiu pela garganta, mas não havia como gritar. Só o tambor invisível marcando o ritmo. Foi quando notei algo pior. Alguns foliões tropeçavam. Seus movimentos ficavam lentos, errados. Quando isso acontecia, 2 mascarados se aproximavam e os guiavam gentilmente para fora do desfile. Eles não voltavam. No lugar deixado, o espaço permanecia vazio, à espera. Eu entendi antes de aceitar. O bloco não crescia.
Ele se mantinha. Tentei puxar Marina. Meu toque foi ignorado, como se minha mão atravessasse água. Ela continuava sorrindo. Caminhei contra o fluxo do desfile. Meus pés obedeceram, mas a rua parecia mais longa a cada passo. As fachadas se repetiam. A mesma porta, a mesma janela, a mesma rachadura na parede. Quando olhei para trás, o bloco ainda estava ali, sempre na mesma distância. Um mascarado surgiu à minha frente. A máscara era dourada, rachada no olho esquerdo. Ele inclinou a cabeça como quem lamenta. Com um dedo, apontou para o desfile, depois para o meu peito. Eu entendi. Ainda não. Não sei quantas horas ou dias se passaram. Meu corpo começou a falhar de forma desigual. Primeiro os joelhos, depois o pescoço. Cada passo exigia mais esforço. Foi quando Lucas tropeçou. O sorriso dele se quebrou por um segundo. Um instante humano atravessou seu rosto. Ele me olhou. Eu acho que não consigo mais. Antes que eu reagisse, 2 mascarados o seguraram, com delicadeza, com cuidado, como quem ajuda alguém cansado a sentar. Lucas tentou resistir. Seus pés arrastaram no chão molhado. Seus olhos suplicavam. Quando o levaram para fora do desfile, o tambor parou por um segundo. Depois retomou. O espaço ao meu lado ficou vazio, e eu senti algo me empurrando para ocupá-lo. Agora eu sabia a regra. Ninguém a explicou. Ela apenas se impôs. O bloco só termina quando alguém novo toma o lugar de quem caiu. Não havia início. Não havia fim. Apenas reposição. Observei melhor os rostos. Por trás das máscaras, vi marcas de vida comum. Um adesivo de academia, uma pulseira de hospital. Um crachá antigo ainda preso à fantasia. Eles tinham vindo de fora. Todos tinham seguido o som. Marina tropeçou logo depois. Seu corpo simplesmente desistiu. Quando a levaram, ela não lutou. Parecia aliviada. Restávamos poucos. E eu sentia o bloco me puxar para o centro. Quando quase caí, ouvi algo diferente. Passos. Passos novos, fora do ritmo. Olhei para o início da Rua do Sal e vi 4 silhuetas confusas, paradas, olhando em volta. Novos. O tambor acelerou. O bloco se abriu levemente, criando espaço. Não para mim sair, mas para eles entrarem. E então entendi o verdadeiro horror. Não era prisão, era sucessão. Quando o primeiro dos novos entrou no ritmo, senti meu corpo aliviar. O cansaço começou a escorrer para fora de mim, como suor antigo. Minhas pernas voltaram a responder. Meus dedos tremeram. Sem perceber, comecei a ser empurrado. Para fora. O mascarado dourado reapareceu. Tocou meu ombro com cuidado. A rua parecia mais clara do lado de fora do bloco. Mais comum. Mais real. Antes de sair, olhei para trás. Vi meus amigos. Ou o que restava deles. Misturados à multidão. Vi os novos tentando entender. Vi o sorriso se formar em seus rostos. O tambor continuava. Acordei em casa vestido com a mesma roupa. Confete grudado no tênis. Nenhuma mensagem no celular. Lucas, Marina e João não atenderam. Nunca atenderam. Procurei a Rua do Sal. Não existe. Mas todo ano, quando o carnaval chega ao fim, eu ouço um tambor distante. Sem som. E sei que, em algum lugar da cidade, o último bloco ainda dança. Esperando. Este ano, o som está mais perto. E eu estou cansado. Confete preto. A chuva começou pouco antes das 5 da manhã, quando os últimos blocos ainda resistiam nas ruas do centro. Não era uma chuva forte, mas persistente, morna, quase íntima. Lavava o suor, a maquiagem borrada, os restos de fantasia. Quando cessou, deixou algo estranho para trás. O asfalto amanheceu coberto por confetes escuros. Não eram exatamente pretos. Tinham tons irregulares, como cinza queimado, carvão moído, poeira de algo que já foi sólido. Grudavam no chão, nos sapatos, nos pneus dos carros. Não voavam com o vento. Os primeiros a pisar neles sentiram apenas um arrepio breve. Depois risadas. Não risadas altas, abafadas como se viessem de trás das paredes, de dentro das bocas fechadas. Às 7 da manhã, 3 garis abandonaram a varrição na Rua da Glória. Um deles não lembrava onde morava. Outro começou a chorar sem saber por quê. O carnaval oficialmente havia terminado, mas a cidade não parecia concordar. Camila Torres soube do confete preto por acaso. Repórter de rua há 8 anos, estava acostumada a pautas ingratas de pós-festa, acidentes, lixo acumulado, ressaca coletiva. Quando chegou ao centro, percebeu que algo estava errado antes mesmo de descer do carro. As pessoas caminhavam devagar demais. Algumas sorriam sozinhas. Outras pareciam confusas, olhando placas de rua como se nunca tivessem visto letras antes. Camila pisou no confete sem querer. O som veio primeiro,
Uma gargalhada curta, infantil, ecoando dentro da cabeça. Depois, uma onda de calor, euforia pura, o corpo leve, as cores mais vivas. Um desejo súbito de dançar, ali mesmo, sozinha. Durou poucos segundos. Quando piscou, estava no meio da rua, microfone desligado, sem lembrar por que tinha parado ali. No bolso, o celular marcava chamadas perdidas feitas por ela mesma. As ocorrências começaram a se repetir. Gente que esquecia nomes simples. Pessoas que juravam ter passado horas dançando sem música alguma. Um homem encontrado sentado na calçada, repetindo que a festa ainda não tinha comido o suficiente. Hospitais relataram pacientes com lapsos severos de memória recente, todos vindos das mesmas regiões cobertas pelo confete. Camila revisou suas gravações. Em vários trechos, sua própria voz surgia alterada, mais aguda, cantada, como se estivesse narrando um desfile invisível. Em um áudio, ria junto com algo que não aparecia no vídeo. No fundo, um som constante, palmas ritmadas. Ela percebeu então. Ninguém estava recolhendo o confete preto. A prefeitura alegava falha logística. Mas à tarde, ele parecia mais espalhado do que antes. A resposta veio de um lugar esquecido. Nos arquivos municipais, Camila encontrou recortes de jornal da década de 1920. Notícias sobre um carnaval infindável interrompido por um incêndio numa antiga casa de festas clandestina. Os corpos nunca foram retirados. Segundo uma nota policial, as cinzas desapareceram após a chuva. Um historiador aposentado confirmou o rumor. Existia um ritual. Acreditavam que a festa era uma entidade, que precisava ser alimentada para continuar existindo. Alimentada com o quê? Camila perguntou. O velho sorriu sem humor. Com gente que dançava até esquecer quem era. A análise laboratorial confirmou o impensável. O confete preto continha restos humanos incinerados, cinzas finíssimas, misturadas com pigmentos e resinas naturais. Não era lixo. Era fabricação. Na mesma noite, Camila sonhou com um salão lotado, pessoas dançando sem rosto, máscaras grudadas à pele. Do teto, confetes escuros caíam como neve quente. Quando acordou, tinha os pés sujos de preto. Ela morava no 10º andar. A cidade mudou de ritmo. Sem música, sem blocos, sem trio elétrico, e ainda assim havia dança. Pessoas se moviam em sincronia invisível, rindo baixo, pisando o confete como se obedecessem a um chamado. Quem tentava limpar, esquecia o motivo no meio do gesto. Camila percebeu algo pior. Quanto mais se investigava, mais o confete se espalhava. Era como se a curiosidade fosse parte do ritual. Na última transmissão ao vivo, ela contou tudo. Falou das cinzas, do culto, da entidade faminta. Enquanto falava, começou a rir. Não conseguiu parar. O sinal caiu. Horas depois, Camila foi encontrada no centro da avenida, descalça, coberta de confete, dançando sozinha sob um poste apagado. Não lembrava do próprio nome. Na manhã seguinte, choveu outra vez. O confete se espalhou ainda mais. Os jornais chamaram de fenômeno cultural inexplicável. O carnaval foi oficialmente estendido por tempo indeterminado, porque algo tinha acordado e precisava ser celebrado. Todo ano, depois da última chuva, alguém pisa primeiro, e a festa continua. Máscaras que não voltam. Na manhã da quarta-feira de cinzas, a cidade parecia um corpo exausto. As ruas ainda estavam molhadas, não apenas pela água dos caminhões de limpeza, mas por algo mais denso. Suor antigo, cerveja derramada, restos de glitter grudados no asfalto como uma memória que se recusava a ir embora. Lia caminhava sozinha pela avenida do Porto. Câmera pendurada no pescoço, evitando poças de água escura. Era fotógrafa documental havia anos, especializada em registrar o que restava depois das festas. Cadeiras quebradas, confetes pisoteados, cartazes rasgados. O que ninguém queria ver foi quando ela viu a máscara. Estava no meio da rua, intacta demais para ter sobrevivido àquela noite. De papel machê grosso pintada à mão, cores apagadas pelo tempo. Não era dessas vendidas em lojas de fantasia. Aquilo parecia antigo, artesanal. Os olhos vazios encaravam o céu cinza. Lia se agachou, fotografou antes de tocar. Um arrepio percorreu seus braços quando seus dedos encostaram na superfície fria, ainda levemente úmida por dentro, como se alguém a tivesse usado há poucos minutos. Ao virar a máscara, notou algo estranho. Havia marcas internas, sulcos na altura das bochechas, como se o rosto de quem a usara tivesse pressionado com força. Demais. Ela deixou a máscara no lugar e seguiu andando, mas não conseguiu parar de pensar nela.
De volta ao apartamento, Lia descarregou as fotos no computador. As imagens estavam normais, até chegarem àquela. A máscara aparecia ligeiramente diferente do que ela lembrava, mais escura. As cores pareciam ter afundado na textura do papel. E algo mais. O interior da máscara, que ela não lembrava de ter fotografado, estava visível em um dos frames. Havia algo escrito ali. Não uma palavra clara. Símbolos tortos, quase apagados, como se alguém tivesse tentado raspar aquilo com unhas. Lia ampliou a imagem. Sentiu o estômago se contrair. Pareciam nomes, ou restos deles. Ela pesquisou nos arquivos da prefeitura, em jornais antigos, fóruns abandonados. Encontrou uma nota pequena, publicada há mais de 20 anos. Após o último bloco, máscaras artesanais foram encontradas espalhadas pela cidade. Coincidentemente, 3 foliões não retornaram para casa. Coincidentemente. Nos anos seguintes, notas semelhantes apareciam. Sempre curtas, sempre sem investigação profunda. E sempre com o mesmo detalhe. As máscaras eram recolhidas antes do meio-dia. Lia voltou à avenida no dia seguinte. Não havia mais máscara alguma, mas encontrou Severino, funcionário da limpeza urbana há quase 30 anos. Ele varria confetes com movimentos lentos, cansados. Quando Lia perguntou sobre as máscaras, ele parou. Todo ano alguém pergunta, disse sem olhar para ela. E todo ano eu finjo que não escuto. Ela insistiu. Severino suspirou, apoiou-se no cabo da vassoura. Elas não são perdidas, são devolvidas. Devolvidas a quem? Ele a encarou pela primeira vez. A rua. Contou que as máscaras apareciam sempre depois do último bloco. Nunca durante, nunca antes. E que algumas pareciam usadas demais para uma única noite. Já vi máscara com sangue seco. Já vi cabelo preso por dentro. Já vi unha. Disse em voz baixa. Mas nunca vi corpo. Quando Lia perguntou o que acontecia com quem usava aquelas máscaras, Severino fez o sinal da cruz. Eles continuam andando, só não voltam. As pesquisas levaram Lia a um bairro antigo onde o carnaval havia nascido na cidade. Uma oficina abandonada, portas de madeira carcomidas pelo tempo. Dentro, o cheiro de papel velho e tinta seca ainda pairava no ar. Nas paredes, moldes de máscaras pendiam como rostos vazios, centenas deles. Em um caderno encontrado sobre uma mesa, Lia leu anotações antigas. Máscara não é fantasia, é permissão. Quem veste é visto. Havia relatos de um artesão chamado Amaro, desaparecido décadas atrás. Segundo os registros, ele acreditava que o carnaval abria uma fenda curta no mundo, um intervalo onde a cidade aceitava trocas. Alegria por presença, anonimato por permanência. E algumas pessoas queriam ficar. Na noite seguinte, Lia seguiu um bloco pequeno, quase silencioso, pelas ruas laterais da cidade. As músicas eram antigas, as fantasias simples demais. Foi quando ela viu uma mulher parada na calçada, segurando uma máscara idêntica à da foto. A mulher sorriu. Ela escolhe, disse, estendendo o objeto. Não adianta correr. Lia sentiu o peso da máscara nas mãos. Por dentro estava morna. Quando o bloco passou, a mulher já não estava mais ali. Lia não colocou a máscara, mas levou consigo. Na madrugada da quarta-feira de cinzas, Lia acordou com o som distante de marchinhas. Impossível. O carnaval havia acabado. A máscara estava sobre a mesa. Agora havia um nome completo escrito dentro dela. O nome de Lia. Ela tentou sair, mas a cidade parecia diferente. Ruas longas demais. Esquinas que não levavam a lugar algum. Pessoas mascaradas caminhavam em silêncio, como se estivessem presas entre um passo e outro. Lia entendeu tarde demais. As máscaras não desapareciam com as pessoas. As pessoas é que permaneciam dentro do carnaval. Quando a manhã chegou, caminhões lavaram as ruas. No asfalto restou apenas mais uma máscara antiga, intacta, manchada de suor. Dias depois, uma foto anônima começou a circular na internet. Mostrava um bloco inexistente, em uma rua que ninguém reconhecia. Entre os foliões, uma fotógrafa mascarada segurava uma câmera. O sorriso pintado jamais se movia. O bloco do silêncio. O carnaval já tinha passado do ponto de euforia. Era madrugada profunda. Aquele horário em que a cidade começa a ranger por dentro, cansada de sorrir. As ruas do bairro antigo estavam quase vazias, exceto por confetes esmagados no asfalto e o eco distante de um último bar, insistindo em permanecer aberto. Foi nesse horário que Júlia ouviu a música. Não vinha de lugar nenhum específico. Não aumentava. Não diminuía. Era uma marchinha, disso ela tinha certeza. O compasso denunciava.
Mas a melodia não despertava nada familiar. Nenhuma letra conhecida. Nenhum refrão convidativo. Apenas uma sequência de notas repetidas, circulares, como se não tivessem começo nem fim. Ela parou de andar. A rua à frente parecia mais longa do que lembrava. Os postes estavam acesos, mas a luz parecia incapaz de alcançar o chão por completo. Então ela viu o bloco. Não havia carro de som. Não havia estandarte visível. Apenas pessoas caminhando em duas fileiras perfeitamente alinhadas. Passos sincronizados. Braços soltos ao lado do corpo. Ninguém ria. Ninguém falava. Ninguém olhava para os lados. Júlia tentou reconhecer a música. Trabalhava com produção cultural, conhecia marchinhas antigas, variações regionais, versões esquecidas. Aquela, não. Era como ouvir algo que sempre existiu, mas nunca foi cantado. Os instrumentos eram poucos. Um surdo abafado, um sopro distante, algo que lembrava um apito sem ar. O som não vibrava no peito, escorria por dentro. Ela sentiu o coração desacelerar, não de forma brusca, mas com suavidade demais. Cada batida parecia mais espaçada que a anterior, como se o corpo estivesse sendo gentilmente convencido a economizar tempo. Ei, tentou dizer para ninguém. A própria voz soou errada, arrastada, como se precisasse atravessar água. Quando percebeu, Júlia já caminhava atrás do bloco. O bloco dobrava esquinas que Júlia não lembrava de existir. Ruas conhecidas se estendiam além do normal. Prédios pareciam repetidos, como se a cidade tivesse sido copiada com pequenas falhas. As pessoas ao redor não pareciam bêbadas, nem felizes, nem assustadas. Pareciam vazias de pressa. Um homem ao lado dela tinha o rosto pálido, olhos abertos demais, fixos à frente. Uma mulher mais à frente deixava cair confetes das mãos, sem perceber. Júlia tentou parar. Seu corpo não obedeceu. Cada passo vinha acompanhado de uma sensação estranha, como se algo fosse retirado dela. Não dor, não memória, algo mais sutil. Urgência, peso, vontade de voltar. O ritmo da marchinha começou a mudar. Não acelerou, apenas ficou mais espaçado. Entre uma batida e outra, Júlia sentia o corpo hesitar, como se estivesse esperando permissão para continuar vivo. O coração agora batia devagar demais. Ela lembrou de algo que tinha ouvido na infância. Uma superstição antiga, dessas que ninguém leva a sério. Se o carnaval fica quieto é porque está contando. Contando o quê? À frente um homem tropeçou, caiu de joelhos. O bloco não parou. Ele tentou gritar. Não saiu som. Quando Júlia passou por ele, o homem já estava deitado, respirando lentamente como alguém prestes a dormir. O bloco entrou em uma avenida larga. Ali, Júlia percebeu o detalhe mais perturbador. Ninguém novo entrava, ninguém saía. Era como se o cortejo existisse fora do fluxo normal da cidade. Como se aquela rua não estivesse mais conectada ao resto do mundo. Ela sentiu os dedos formigarem, o corpo pesado, o pensamento lento. Tentou lembrar o próprio nome. Conseguiu, mas com esforço. À sua esquerda, uma mulher começou a chorar. As lágrimas escorriam sem alterar a expressão do rosto. Não dá tempo, murmurou a mulher quase sem mover os lábios. Quando a música cessou, não houve impacto. Não houve silêncio súbito. A marchinha simplesmente terminou, como um fio que se solta do tecido. O bloco parou. Por um segundo, talvez mais, ninguém se moveu. Então, um a um, os foliões começaram a soltar os objetos que carregavam: chapéus, serpentinas, instrumentos improvisados, sapatos. Júlia sentiu os pés tocarem o asfalto frio. Descalça. O coração batia tão devagar que parecia uma escolha consciente. O sol nasceu como sempre nasce, indiferente. A avenida estava vazia. Nenhum corpo, nenhum bloco, nenhuma música. Apenas confetes escuros grudados ao chão. E sapatos espalhados, alguns aos pares, outros não. Um caminhão de limpeza passou mais tarde. O funcionário comentou com outro. Carnaval estranho esse ano. Júlia nunca foi encontrada. Naquela manhã, alguém jurou ouvir, bem ao fundo, uma marchinha fraca demais para ser real. Há quem diga que o bloco do silêncio só aparece quando a cidade esquece porque festeja. Outros dizem que ele sempre esteve ali, apenas esperando gente cansada demais para resistir. Ninguém nunca grava vídeos. Ninguém nunca lembra da melodia. Mas todo ano, alguém acorda na quarta-feira de cinzas com o coração um pouco mais lento e a sensação estranha de ter caminhado a noite inteira, sem sair do lugar. Depois do último samba, a quarta-feira amanheceu errada. Não era só o céu opaco ou o silêncio que substituía o eco distante dos blocos. Era o chão.
O asfalto da Rua do Carmo ainda estava úmido da lavagem da madrugada quando os garis encontraram as marcas. Pés descalços. Não marcas confusas de folião bêbado, nem pegadas dispersas de quem perdeu o sapato. Eram pegadas alinhadas, regulares, indo todas na mesma direção. Atravessando a rua, subindo a calçada, seguindo como uma procissão muda. O mais estranho, começavam do nada. As pegadas surgiam limpas no meio do asfalto, como se alguém tivesse simplesmente aparecido ali. Não havia rastro antes nem depois. Só o caminho contínuo levando até a antiga Praça da Harmonia. A praça estava interditada havia mais de 40 anos, cercada por grades enferrujadas, árvores crescidas demais e placas quase ilegíveis alertando sobre risco estrutural. Oficialmente, o local estava condenado após um incêndio em 1978. Extraoficialmente, ninguém gostava de falar sobre o que acontecera ali. Os garis se entreolharam. Um deles, o mais velho, fez o sinal da cruz. "Isso não é de hoje", murmurou. "Nunca é." Quando chegaram à grade, as pegadas paravam. Mas do outro lado, na terra escura da praça, havia mais. Muitas mais. Oficialmente, a Praça da Harmonia não existia mais. No mapa digital da cidade, ela era apenas um vazio verde sem nome. Para os mais jovens, era só aquele lugar fechado perto do viaduto. Para os mais velhos, era outra coisa. Ali funcionara, até o fim da década de 70, o Baile da Harmonia, um dos mais tradicionais do carnaval da cidade. Um espaço aberto, com um coreto central, orquestra de samba-canção, serpentinas penduradas nas árvores e iluminação improvisada. Era um baile elegante, dizem. Diferente dos blocos caóticos. As pessoas iam bem vestidas, dançavam perto demais. Prometiam coisas que só o carnaval permite prometer. Na última noite algo deu errado. Os registros oficiais falavam em curto-circuito, fogo, pânico. Mas quem estava lá contava outra história. Falavam de uma música que não parava, de gente dançando enquanto as chamas subiam, de corpos encontrados sem sinais de queimadura, mas com os pés gastos, sangrando, como se tivessem dançado até a carne abrir. Depois disso, a praça foi fechada. O coreto demolido. As árvores cresceram sem poda. O nome apagado. Mas o carnaval tem memória. E naquela manhã de cinzas, enquanto a cidade acordava cansada e ressacada, alguém ouviu algo impossível. Um samba, baixo, distante, ritmado demais para ser vento. Foi Dona Celeste quem ouviu primeiro. Morava no prédio mais próximo da praça havia mais de 50 anos. Conhecia aquele silêncio. Conhecia o pós-carnaval como ninguém. Sempre acordava cedo na quarta-feira de cinzas, fazia café forte e abria a janela para confirmar que tudo tinha acabado. Naquele dia, o café esfriou na xícara, porque no meio do silêncio havia um ritmo. Não era música alta, não era melodia clara. Era o pulso do samba, aquele compasso que o corpo reconhece antes da cabeça. Dona Celeste fechou a janela. O som continuou. Veio do chão, veio da praça. Ela tentou ignorar. Disse a si mesma que era memória, que carnaval deixa resíduo no ouvido, que o corpo sente falta do barulho. Mas às 7 da manhã, o samba ganhou letra. Não dava para entender as palavras. Era um coro distante, como se alguém cantasse atrás de água ou de paredes muito grossas. Ainda assim havia vozes, muitas vozes. Às 8, outras pessoas ouviram. Às 9, alguém gravou. O vídeo tremido mostrava apenas as grades da praça, imóveis, e o som ao fundo. O título era simples. "Vocês também estão ouvindo isso?" O vídeo se espalhou rápido demais para algo que ninguém conseguia explicar. Alguns diziam que era montagem. Outros juravam que não ouviam nada. Mas quem ouvia, não conseguia parar. O samba parecia mudar conforme o ouvinte. Uns descreviam um samba antigo, de orquestra. Outros juravam que era batucada de bloco. Um rapaz comentou que reconhecia a música, mas não sabia de onde. À noite, o som ficou mais forte. Moradores relataram passos na calçada. Não correria. Passos ritmados. Como se alguém estivesse dançando muito devagar. A polícia apareceu. Não entrou na praça. Limitou-se a reforçar as grades e pedir que as pessoas não se aproximassem. À meia-noite, o samba cessou. Mas ninguém dormiu bem. Porque sonharam. Sonharam com um salão a céu aberto. Lanternas coloridas, gente sorrindo demais, pés descalços girando sobre terra quente, e uma sensação comum a todos. Ninguém queria parar de dançar. Na quinta-feira, as pegadas reapareceram. Desta vez não apenas levando a praça, mas saindo dela. Marcas de pés descalços atravessavam a calçada, seguiam pela rua, entravam em vielas. Algumas terminavam abruptamente diante de portas fechadas.
Outras iam até o meio do asfalto e simplesmente sumiam. Havia marcas pequenas, outras grandes demais. Algumas pareciam sobrepostas, como se várias pessoas pisassem no mesmo lugar repetidas vezes. Um detalhe começou a se repetir nos relatos. As pegadas não tinham calcanhar. E à noite o samba voltou, mais alto, mais perto. Pesquisadores locais começaram a procurar registros antigos. Descobriram algo omitido dos jornais. O incêndio de 1978 não fora a causa da tragédia. Fora o fim dela. Naquela noite, o baile da harmonia estava lotado. Quando o fogo começou, muitos tentaram sair, mas outros, não. Testemunhas falaram de pessoas que se recusavam a deixar a praça, que riam, que puxavam os outros de volta para a dança. Quando o fogo foi controlado, encontraram corpos espalhados. Alguns mortos por fumaça, outros sem causa aparente. Todos descalços. A última música tocada naquela noite nunca foi identificada. E agora, décadas depois, alguém estava tocando de novo. Nem todos ouviam o samba, mas quem ouvia começava a mudar. Pessoas relatavam vontade súbita de andar descalças, sonhos recorrentes com música, um incômodo físico quando tentavam usar fones de ouvido para abafar o som. Uma mulher foi encontrada dançando sozinha às 3 da manhã, diante da grade da praça. Sorria, os pés sangravam. Ela dizia apenas, já vai começar de novo. No domingo seguinte, o samba cessou. As pegadas desapareceram. A praça permaneceu fechada. Mas desde então, toda quarta-feira de cinzas alguém ouve. Baixo, distante, ritmado. Porque o carnaval não acabou. Ele só encontrou um lugar onde ninguém consegue sair da dança.